Este é mais um episódio Teologia de A a Z. E hoje nós vamos falar sobre um conceito que já foi ultrapassado. E estamos na letra B. B de bibliologia. Separe o seu café, que a teologia é por nossa conta. Aproveito também para convidar você a me seguir lá no Instagram. Lá também tem conteúdos teológicos quase que diariamente e conteúdos diferentes aqui do YouTube. O link da minha conta está aqui na tela e também aqui na descrição desse vídeo. Clica lá e passe a me seguir também no Instagram. Letra B nos lembra bibliologia, que você certamente já ouviu falar sobre esta palavra. Agora, eu quero afirmar para você, sem medo de errar, que este conceito compreendido como bibliologia já está mais do que superado. E a teologia, quando trabalha com seriedade, nem leva mais em consideração esse conceito. Conceito esse que só está presente entre os setores fundamentalistas e conservadores. Por isso é bastante importante que você saiba disso, para saber se o livro de teologia sistemática que você tem na sua casa, se ele é ultrapassado e faz parte desse setor, ou se ele está em diálogo com o que há de mais interessante e relevante para a pesquisa teológica atual. O termo bibliologia significa um estudo sobre a Bíblia, ou, mais especificamente, né, uma vez que os setores da teologia sistemática, por exemplo, cristologia, é a doutrina que estuda o Cristo. Pneumatologia é a doutrina que estuda o Espírito Santo. E, nesse caso, bibliologia seria a doutrina que estuda a Bíblia. E aqui a gente já tem um baita de um problema, né? Doutrina que estuda a Bíblia já é um conceito que você deve estar atento e atenta. Porque se é uma doutrina, é uma leitura da Bíblia de maneira dogmatizada, e não técnica, e não exegética. É uma doutrina que enxerga no texto bíblico as doutrinas que aquela denominação, que aquela tradição quer enxergar e atribuir ao texto bíblico. As doutrinas, seja da confissão que for, não são elaboradas pela Bíblia. São elaboradas posteriormente ao longo da história do cristianismo e muitas vezes essas confissões, claro, fazem apontamentos com coerência, outros nem tanto, outros com nenhuma coerência com textos da Bíblia. É interessante que isso surge não muito longínquamente, por volta do século XIX. É um século de muita efervescência, principalmente na área das pesquisas bíblicas. Em 1783, surge, através da fala e da proposta de Johann Philipp Gabler, a chamada teologia bíblica. O Philipp Gabler propõe que as doutrinas sobre o Cristo, sobre o Espírito, sobre a Igreja, sobre a salvação, continuariam sendo estudadas pela Igreja, pela teologia sistemática, por exemplo, por teólogos dessa linha. E a teologia bíblica seria separada disso. A Bíblia seria estudada de maneira técnica, de maneira exegética, levando em consideração filologia, levando em consideração os idiomas, suas interpretações, a cultura da época, a filosofia da época, as questões de autoria, as questões de destinatários, os lugares em que foram escritos e assim por diante. Ou seja, uma análise técnica da Bíblia que não era doutrinária, que não dependia da leitura eclesiástica sobre aquele determinado assunto. Isso gera uma certa rebordosa. Partes do cristianismo acham essa proposta muito interessante, defendem essa proposta, e outros, é claro, reagem.
principalmente os setores mais conservadores, aqueles que ficam na lata de conserva, sabe? Ah, que gente cansativa, porque se depender deles, nada avança, nada se desenvolve. E seria o caso também na área da teologia bíblica, né? 1783 tem o surgimento da teologia bíblica, que vai alcançar o seu auge nas pesquisas científicas e históricas a partir do século XIX, pouco depois de Johann Philipp Gabler. Hoje, essa metodologia é bastante consolidada, os meios protestantes sérios trabalham com essa metodologia. A Comissão Pontifícia Bíblica do Vaticano reconhece que essa metodologia é a maneira mais adequada de se entender textos da antiguidade, mas muitos conservadores não enxergam dessa maneira e acham que é uma tentativa de deturpar a fé, que nada tem a ver, absolutamente nada. Porém, no século XIX, com os avanços das pesquisas, não só na área bíblica, mas em diversas áreas do conhecimento que surgem naquela época, né? Com o espírito liberal, que não se aplica apenas à teologia, mas a diversas áreas da sociedade, quando o ser humano passa a ter a tutela da sua própria produção e não mais a estar ligado às instituições tradicionais, como as monarquias, o absolutismo e a própria igreja, né? E querer fazer a sua produção através da confiança na sua intelectualidade, na pesquisa que ele pode desenvolver para tal, né? E os meios conservadores ficam muito inseguros com relação a isso. O Papa Pio IX, já no século XIX, escreve a chamada Sílabus, uma lista de 80 males da modernidade que ele condena e chama de males, inclusive, né? Dentre eles, a tal pesquisa bíblica, que só vai encontrar apoio bem depois do seu pontificado. No meio protestante, digamos assim, de linha anglo-estadunidense, essa reação é mais forte ainda. E no século XIX, nos Estados Unidos, os conservadores estão em polvorosa e raivosos contra a teoria da evolução, contra o espírito liberal e contra as pesquisas na área de teologia bíblica. Na Conferência de Niágara, em 1895, quase terminando o século XIX, esses que serão chamados mais à frente de fundamentalistas querem uma infalibilidade para chamar de sua, já que anos antes o Papa Pio IX tinha conseguido aprovar a infalibilidade papal em 1869, 1870, no Concílio Vaticano I. E agora, aqueles ultraconservadores estadunidenses também querem uma infalibilidade para atacar a modernidade, atacar as pesquisas científicas. Conservador e fundamentalista odeia ciência, odeia pesquisa, odeia universidades públicas, odeia pesquisas que essas universidades são capazes de gerar, porque eles não querem perder o domínio sobre todas as áreas da sociedade e mantê-la retrógrada, paralisada, ultrapassada e na idade das trevas. Mas, ainda bem que esse domínio eles não exercem mais. Mas, naquela época, não dava para ter uma infalibilidade de uma liderança, porque esse segmento nunca teve uma liderança unificada. Então, transformaram o texto bíblico em algo infalível ou em algo inerrante. É dali que surge a inerrância da Bíblia. À luz da história, a inerrância bíblica é irrelevante. Ela tem 100 e poucos anos, ela é definida a partir de 1895. A sola escritura de Lutero, nada tem a ver com inerrância bíblica. E mesmo que tivesse, também seriam apenas 500 anos. A patrística não trata assim, a idade medieval não trata assim, a reforma também não tratou assim, isso é coisa do fundamentalismo estadunidense
do século XIX em diante. E em 1905, 1910, um grupo patrocinado por dois irmãos do ramo petroleiro, milionários, patrocinam a publicação de vários panfletos nos quais eles defendem os seus 5 fundamentos. E é daí que vem o nome fundamentalismo, e um desses fundamentos é a inerrância da Bíblia. E daí por diante, todos os teólogos dessa corrente conservadora, fundamentalista, estadunidense do século XIX, do início do século XX, ignoram totalmente a teologia bíblica, a exegese, a hermenêutica e continuam a tratar a Bíblia como uma doutrina, como algo que pertence à igreja e que diz aquilo que eles acreditam que diz. É a chamada bibliologia, fruto da inerrância bíblica. Quando você pega um livro de teologia sistemática, você só encontra o capítulo de bibliologia em autores estadunidenses, em textos conservadores, fundamentalistas dos Estados Unidos, ou quem concorda radicalmente com esse tipo de leitura. Se você pegar uma teologia sistemática, seja católica, seja protestante, da Europa, da América Latina, de outros lugares que tenham emancipação em relação ao fundamentalismo estadunidense, você não encontra mais o capítulo de bibliologia. Por quê? Porque eles desprezam a Bíblia? Muito pelo contrário, porque eles trabalham a Bíblia com seriedade e sabem que a Bíblia tem uma área própria, uma área independente e não uma sub-área da teologia sistemática, né? Tem a teologia bíblica. E qual a diferença de teologia bíblica para bibliologia? Bom, já expliquei, mas para a gente resumir, teologia bíblica é uma análise técnica, é uma análise de formação textual, é uma análise exegética, e a bibliologia é apenas uma leitura apologética, confessional e dogmática daquilo que eles entendem ser verdades contidas na Bíblia. Então, se você quiser estudar a Bíblia com seriedade, e por isso muitas pessoas têm dificuldade de entender conceitos da teologia bíblica, você deve procurar livros de exegética, você deve procurar livros tecnicamente da área de teologia bíblica. E se você faça esse teste, confira aí na sua casa, pega um livro de sistemática, vê o índice, se tiver bibliologia, esse livro é de uma corrente fundamentalista, ultraconservadora, ultrapassada, do século XIX, né? Que não dialoga mais com as principais pesquisas na área de teologia sistemática. Você vai encontrar lá Strong, Erickson, Pearman, né? Você vai encontrar autores como esse, Charles Hodge, Strong, etc., que trabalham com a bibliologia e não é à toa que assim o seja, porque eles são os principais representantes deste ramo. Essa é a teologia de A a Z, hoje letra B de bibliologia. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar aqui o seu like, de também compartilhar com os seus contatos. E caso você tenha uma sugestão para um outro tema que a gente possa trabalhar com a letra B, aproveite os comentários e escreva aqui que a sua opinião, que a sua sugestão é muito bem-vinda por aqui. Um abraço e até o próximo conteúdo do Café com Teologia.